Bom, gente, estamos iniciando aí agora, né, o nosso segundo módulo da palestra A Importância do Estudo do Solo na Construção Civil. Módulo passado a gente viu a respeito de como as tensões atuam no solo, tá? E a gente viu que uma parcelinha das nossas tensões é a chamada pressão neutra. A pressão neutra é a responsável, é a que gera a minha tensão devido à existência de água aí nos poros do meu solo, tá? Então aqui em permeabilidade dos solos a gente vai ver primeiramente a respeito aí da determinação do coeficiente de permeabilidade K. Então vocês vão ver que a gente tem uma letrinha própria para isso, que é o K. A gente vai ver que para solos mais permeáveis, solos mais granulares, por exemplo, a gente tem um coeficiente de permeabilidade maior. O que isso significa? Que existe uma maior facilidade da minha água percolar pelo meu solo, tá? Então, o meu coeficiente de permeabilidade é maior, percola mais rápido, percola mais água no mesmo intervalo de tempo que, por exemplo, um solo mais impermeável, digamos assim. A gente pode citar como exemplo, né, uma areia e uma argila. Uma areia, ela apresenta aí uma quantidade maior de poros do que uma argila. Como que eu posso exemplificar isso? Se vocês imaginarem, por exemplo, uma peneira e você cobrir ela de areia, pega outra peneira e cobre ela de argila, ambos os solos úmidos, e você colocar aí, pegar um copo d'água e inserir sobre esse solo que está sobre essa minha peneira, você vai ver que a água passa muito mais rapidamente pela peneira que contém areia do que pela peneira que contém argila, tá? Então a gente vai ver a diferença dos coeficientes de permeabilidade para solos mais grossos e para solos mais finos, tá bom? Iniciando lá então, né? A gente tem os nossos fenômenos de fluxo de água, que consistem basicamente na lei da conservação de energia, estabelecida por Bernoulli. Bernoulli fala pra gente que a água sempre vai fluir de um ponto com maior energia para um ponto de menor energia, tá? A regrinha dele diz pra gente que a gente tem a nossa diferença de carga total, né? O nosso H total igual a uma parcela de carga altimétrica, uma parcela de carga piezométrica e uma parcela de carga cinética, tá? Em solos a gente desconsidera aí a nossa parcela de carga cinética, porque esse valor é relativamente pequeno aí quando comparado aos demais, tá? E assim a gente tem a nossa energia total do fluido, o nosso H total estabelecido por Bernoulli, tá? Para isso a gente precisa conhecer a nossa pressão neutra, que é o nosso U, tá? O nosso Z, que é a nossa diferença de cota, tá? Entre o nosso ponto que a gente está analisando essa minha energia total e o nível de referência do meu fluido. E a gente também precisa do peso específico da água, tá? Que é pré-estabelecido. Essa é a lei lá que Bernoulli, a lei de conservação da energia por Bernoulli. Depois, algo que a gente utiliza muito dentro do estudo dos solos é a lei da permeabilidade dos solos, a lei de Darcy. Essa lei é bastante conhecida, bastante disseminada dentro do estudo dos solos, onde a gente tem uma regrinha, a gente chama de Q é igual a Kia, aí para quem tem, para conseguir uma facilidade maior de memorização, né?
Então, Q é igual a K vezes I vezes A. Aqui eu coloquei o I aberto, a fórmula do Izinho aberto, que é o meu gradiente hidráulico. O que é o meu gradiente hidráulico? É a relação entre a minha diferença de carga, ou seja, o ponto inicial de entrada da minha água e o ponto final de saída da minha água, sobre o meu L. O meu L é a minha amostra de solo ao qual eu estou submetendo ao ensaio de permeabilidade, tá? Tanto se eu estiver fazendo um ensaio de permeabilidade a carga constante, ou nível constante, ou a carga variável, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Que é a nossa vazão, a vazão com que a água ocorre nesse meu ensaio. O Kzinho é o nosso coeficiente de permeabilidade. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com essa equação isolando esse K e separando ele. Como que eu calculo o meu K para um solo com a permeabilidade maior e para um solo com uma permeabilidade menor, solos grossos e solos finos, por assim dizer, tá? O meu H1 e o meu H2, a diferença entre eles, né, que é a minha diferença de carga, H1 a carga no início e H2 a minha carga no final. A minha área da amostra do solo, lembrando que essa área é a área da seção transversal da minha amostra de solo, tá? Normalmente a gente tem uma amostra cilíndrica, então a gente vai precisar do diâmetro dessa minha amostra de solo, tá? Então vocês imaginam esse esqueminha que tá aí na imagem como em 3 dimensões, né? E a gente imagina essa amostra, parece ali que ela é de seção transversal quadrada, mas não, ela tem a seção transversal circular, tá? É um cilindro. Normalmente, permeâmetros aí é o que a gente tem. E L, o meu comprimento da amostra de solo. Lembrando que esse L é o comprimento que o meu fluido vai percorrer nessa minha amostra de solo, tá? Essa é a minha lei de Darcy, Q igual a Kia, Q igual a Kia, Q igual a K vezes I vezes A. Conhecemos aí, então, agora o que é esse meu gradiente hidráulico, que a gente vai ver bastante, a gente vai falar bastante aqui, tá? E para utilizar essa minha lei de Darcy, eu nunca vou considerar um escoamento turbulento, tá? Então, eu vou considerar que a minha trajetória das minhas partículas de águas não se cortam em nenhum momento, elas são sempre retilíneas, tá? A gente precisa considerar isso para validar aí a nossa lei de Darcy, tá? Como que eu consigo determinar esse meu coeficiente de permeabilidade? Consigo determinar em fórmulas relacionadas à minha granulometria, que eu consigo saber aí qual que é a quantidade de vazios e como que minha água pode se comportar aí conforme a distribuição granulométrica do meu solo, tá? Os dois casos que a gente vai ver no próximo slide, permeâmetro a carga ou nível constante e permeâmetro a carga variável, tá? E in situ também eu posso estar realizando aí esse meu ensaio in situ por meio de bombeamento, por meio de tubo aberto, por meio do ensaio de adensamento. Então existem diversas formas aí da gente estar fazendo a determinação desse nosso coeficiente de permeabilidade, tá? E é muito importante isso aí, relacionando aí com a nossa prática, né? Conhecer o coeficiente de permeabilidade de um solo, principalmente em obras de terra, em aterros, né? Onde eu vou executar determinada obra de escavação ou de contenção, porque eu consigo saber como que o meu solo vai se comportar a determinado nível ali, a quantidade de água o quanto ele suporta, né? Qual que é a capacidade de escoamento desse meu solo? Se eu tenho um solo mais impermeável, se eu tenho um solo mais permeável que vai absorver mais essa água e, consequentemente, ele pode se tornar mais instável, digamos assim, tá?
a quantidade de pressão que vai ser gerada devido a essa minha presença de água nesse meu solo. E aí a gente vai ramificando, vai trazendo aí diversos fatores para a determinação da permeabilidade, do coeficiente de permeabilidade dos solos, tá? Como eu falei lá atrás, no nosso vídeo passado, eu disse que a gente vai falar um pouquinho do que a gente vê aí nos nossos laboratórios de solos, né? Laboratórios de mecânica dos solos. Basicamente, existem dois esquemas para a gente fazer a determinação do coeficiente de permeabilidade dos solos. São eles: o permeâmetro, o ensaio de permeabilidade a nível constante e o ensaio de permeabilidade a nível variável, tá? Nessa primeira figura aqui a gente tem um permeâmetro de carga constante, na segunda um permeâmetro de carga variável. Em ambos a gente precisa de uma amostra de solo. Para o permeâmetro de carga constante, a gente vai utilizar para solos granulares, tá? A gente obtém aí um coeficiente de permeabilidade K maior. Se eu estou trabalhando com solos granulares, eu tenho consequentemente um coeficiente de permeabilidade K maior. Tenho aqui 2 reservatórios, tá? E mantenho aí os meus níveis de água e carga H. Eu colho essa minha água que percolou através desse meu solo e meço o volume. Preciso conhecer a vazão, preciso conhecer as dimensões do meu corpo de prova, tá? Já para o meu permeâmetro de nível variável, eu vou utilizar mais para solos finos. Ele é mais preciso do que utilizar o meu permeâmetro de carga constante. Logicamente, né? Se eu vou ter um coeficiente de permeabilidade muito menor do que o coeficiente de permeabilidade a carga constante, eu preciso de uma precisão maior, né? Eu estou fazendo uma medição de um valor menor, então eu preciso de uma menor precisão. Nesse caso aqui a gente já faz a utilização de uma bureta, a gente precisa das dimensões dela, novamente a gente precisa das nossas diferenças de carga, tá? H1 igual a H2, mas a montagem do ensaio se dá de forma diferente, nesse caso, tá? O nosso K, então, é muito baixo e a gente tem aí, a gente precisa utilizar esse permeâmetro de nível variável para solos mais finos, justamente devido a essa precisão. Então aqui a gente tem a equação que a gente utiliza aí para a determinação do nosso coeficiente de permeabilidade K para carga constante, tá? Para solos granulares, como por exemplo, determinação do K de uma areia, né? Onde a gente tem aí que o nosso Kzinho vai ser igual à nossa vazão, tá? Vezes o comprimento que a minha água vai percolar por esse meu solo, sobre a área transversal da minha amostra de solo, vezes a minha diferença de carga Hzinho, vezes o tempo necessário aí de execução do ensaio, tá? Normalmente a gente obtém diversos valores de K e tira a média aí, porque a gente está realizando ensaios de laboratório. A gente pode acontecer algum errinho aí na medição do meu tempo, consequentemente medição da vazão e tudo mais, tá? Para permeâmetro de nível variável, a gente já precisa aí determinar as dimensões da bureta que eu estou utilizando, que agora eu faço a quantidade de água que incide nessa minha amostra de solo num determinado período de tempo é menor, tá? Então, esse Azinho aí corresponde à área da seção transversal da minha bureta. O L, novamente, mesma coisa do ensaio de permeâmetro a carga constante, tá? A variação do tempo inicial, tempo final, e novamente diferença de carga IH0 e H1. Aqui na figurinha tá H1 e H2, mas é a mesma coisa,
tá? Uma altura inicial e altura final. Diferença de carga novamente, tá bom? Então, esse permeâmetro aqui a gente utiliza mais para determinação de valores de K mais baixos, ou seja, para solos finos, como por exemplo aí uma argila, tá bom? Então, solos grossos a gente utiliza um permeâmetro de nível ou carga constante, e solos finos a gente utiliza um permeâmetro de nível ou carga variável, tá bom? Além disso, a gente tem alguns fatores aí que interferem, que alteram esse meu K, esse meu valor da permeabilidade. O primeiro deles, logicamente, obviamente, é o meu índice de vazios E, tá? Se eu tenho um índice de vazios maior, consequentemente, esse meu coeficiente de permeabilidade também vai ser maior. Se eu tenho mais vazios, a minha água vai escoar por esse meu solo mais facilmente, tá? A temperatura, em ambos os ensaios, em determinação do coeficiente de permeabilidade, a carga constante ou a carga variável, a gente precisa fazer a correção para a temperatura, tá? A norma, depois eu vou passar para vocês qual que é a norma que a gente utiliza, tá? Estabelece que a temperatura deve ser a 20 graus, então eu corrijo aí esse meu coeficiente de permeabilidade, determino o meu K para a temperatura 25 graus, 18 graus que eu realizei no laboratório, e eu tenho tabelado aí um coeficiente. Esse coeficiente me permite corrigir essa minha permeabilidade para uma temperatura de 20 graus, tá? Esse CV que aparece ali na formulinha é o que a gente tem tabelado, tá? E conforme a temperatura que eu tenho, eu corrijo. Por quê? Porque a água, quanto mais viscosa, entende? Imagine a viscosidade. Quanto mais viscosa a minha água, menor vai ser a facilidade dela percolar por esse meu solo. E quanto menor a temperatura da minha água, mais viscosa ela é, tá? A estrutura do solo são as minhas combinações aí de forças de atração, repulsão, como as minhas partículas estão dispostas, tá? A distribuição granulométrica dessas minhas partículas vai interferir também nesse meu coeficiente de permeabilidade, tá? Se elas estão dispostas de forma a formar mais ou menos vazios, se os grãos maiores estão mais mal distribuídos, digamos assim, se eu tenho uma distribuição onde as minhas partículas finas ocupam os espaços gerados entre a relação das minhas partículas mais grossas, a estrutura do meu solo como um todo, tá? O grau de saturação, o coeficiente de permeabilidade de um solo não saturado vai ser menor do que de um solo saturado, tá? Então, a facilidade, por exemplo, do escoamento de água ocorrer em um solo úmido é maior do que em um solo seco, digamos assim. Por isso, em ensaios de permeabilidade, né, a gente sempre considera a saturação desse meu solo, tá? E a gente também tem a interferência e mais um fator, que é a estratificação do meu terreno, que é como ocorre a deposição das minhas camadas do meu solo, tá? Então eu tenho aí diversas camadas de solo, né? Lembrando que o nosso solo, ao decorrer do tempo aí, pode gerar, né? A composição do nosso solo, ela é diferente por camadas, tá? Então, se eu tenho aí diferentes camadas, solos distintos se formando, eu tenho coeficientes de permeabilidade diferentes para cada uma dessas camadas.
E como que eu vou determinar o meu coeficiente de permeabilidade total, professora, nesse meu solo, né? Depende de como esse meu K, como está ocorrendo esse meu fluxo de água. Se eu tenho um fluxo vertical ou se eu tenho um fluxo horizontal. Ou melhor dizendo, se eu tenho um fluxo paralelo à estratificação do meu terreno, eu vou ter um K horizontal, ou se eu tenho um fluxo perpendicular à estratificação do meu terreno, que é o mais ocorrente aí nas nossas obras, tá? Então isso vai variar também, tá? Eu vou ter o nosso chamado casinho H e o nosso casinho V, para horizontal e para vertical, tá? Se esses meus coeficientes de permeabilidade forem iguais nessas camadas, o nosso casinho H e casinho V vão ser iguais, tá? Casinho H para horizontal e casinho V para vertical, tá bom? Finalizado esses fatores aí, além deles, né, desses fatores que interferem no meu coeficiente de permeabilidade, na permeabilidade do meu solo, surge também um carinha chamado força de percolação. Força de percolação, a gente atribui a ele a letrinha incógnita J, tá? E o que é essa minha força de percolação? É uma força que tende a arrastar as partículas do meu solo. Pode ocorrer tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, essa força de percolação, tá? Quando essa minha força de percolação atua no mesmo sentido da gravidade, a gente chama ela de uma força positiva, ou seja, ela contribui aí meio barulhento aqui, tá? É perto da rua. Quando a gente tem essa força de percolação no mesmo sentido da gravidade, a gente chama ela de força de percolação positiva. E já quando a gente tem uma força de percolação de baixo para cima, a gente chama ela de força de percolação negativa. Essa força, quando ela age no mesmo sentido da gravidade, né, ela age aí gerando um arraste dessas partículas, né, tentando gerar um arraste no sentido de cima para baixo. Ela está atuando na mesma força-peso, força-gravidade. E já quando a gente tem uma força de percolação de baixo para cima, como é o caso dos nossos permeâmetros que a gente viu lá atrás, a gente tem uma força de percolação negativa. Essa força de percolação tende a arrastar as minhas partículas de solo. E dependendo aí, se essas minhas partículas, dependendo do tipo de solo que eu tenho, ela consegue gerar esse meu arraste ou um equilíbrio, ou anular a minha resistência de força-peso, entendeu? Então, se eu tenho uma força de baixo para cima atuando contra a força de gravidade do peso das minhas partículas, ela consegue arrastar, tá? Se ela for maior que essa minha força da gravidade, tá? Essa minha força de percolação vai ser o meu gradiente hidráulico que a gente viu lá atrás, que é a minha diferença de carga sobre a minha espessura de solo que a água está percorrendo. Lembra do nosso gradiente hidráulico que a gente viu lá nos nossos permeâmetros, vezes o meu peso específico da minha água, tá? Então é assim que a gente determina a nossa força de percolação. E um caso muito interessante que a gente tem, que eu particularmente gosto de trazer esse exemplo para vocês, é o fenômeno da areia movediça. O que é o fenômeno da areia movediça, né? O que acontece nesse fenômeno? Por que a pessoa afunda? Justamente por isso. Se eu tenho uma força-peso incidindo ali sobre essa minha areia e essa pessoa está afundando, significa que eu tenho um fluxo de água que está impedindo a resistência dessa minha areia, está comprometendo
essa minha resistência, tá? Significa que eu tenho um fluxo de água de baixo para cima que está interferindo aí, está se contrapondo à minha resistência gerada pelos grãos da minha areia, tá? Então, a resistência dos meus grãos, ela é representada pela força da gravidade. E eu tenho uma força de percolação da água agindo em sentido oposto. E isso impede aí que a resistência seja realmente efetivada. Por isso que a gente tem esses fenômenos aqui. Deixa eu mostrar o videozinho para vocês. Ó, a gente tem o fenômeno de que a areia perde a resistência. Nesse caso aqui ele não está afundando, porque ele não está parado, ó. Tá vendo? Então, a nossa areia ela perde a resistência e ela se comporta dessa forma, como se fosse um fenômeno de liquefação. Aqui já nesse caso é um repórter e ele já está se afundando na areia, ou seja, a minha areia perdeu toda a sua resistência em relação ao peso do indivíduo ali sobre ela, tá? E a tendência é ele ir afundando a cada vez mais. Esse é o fenômeno da areia movediça, que pode ser explicado, então, por essa minha força de percolação, tá? Eu tenho um fluxo de água que vem lá do meu lençol freático, agindo de baixo para cima, e interferindo aí nessa minha resistência, que ela é gerada principalmente pela minha força-peso, tá? Bom, gente, sobre permeabilidade dos solos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que eu não falei no último vídeo, que eu acabei me esquecendo, é que ao final dessa palestra da importância do estudo do solo na construção civil, eu vou disponibilizar aí um questionário, tá? Para validar a participação na minha palestra a respeito da importância do estudo do solo na construção civil, tá bom? Bom, gente, era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.